O assunto hoje é com Chula, o atleta mutante aqui da cidade de Ouro Preto. Vocês vão entender daqui a pouco um pouquinho mais. Primeiramente, Chula, seu nome? Davidson Hendrix Barbosa. Nome difícil, hein? Difícil. Parece nome de estrela. É. Bom, Chula, vamos deixar aqui para nossos amigos, o pessoal do esporte que tem acompanhado o canal aqui. O Chula começou criando passarinho lá na infância, fazendo gaiola para ganhar um dinheiro, né? Como é que foi esse tempo? Foi a primeira profissão, né, do antigo falecido Capistana. Na época era comum, né, a produção de gaiola feita à mão. E foi minha primeira renda, né? Foi onde eu consegui o meu primeiro emprego. E daí, Né? e daí eu comecei também a gostar dos passarinhos. Mas com o passar do tempo também eu fui entendendo que o lugar deles era solto, né? Uma boa mensagem. E quando começa o futebol, onde entra o berço esportivo do Chula? O futebol, desde os meus 7 anos ali, eu já estava no Santa Cruz, né, do falecido Bené, onde eu fui até por volta dos 19, 20 anos. Então já saí de lá formado, como atleta. Chegou a jogar a primeiro quadro na segunda divisão pelo Santa Cruz? Joguei a segunda divisão pelo Santa Cruz. Infelizmente não conseguimos o acesso, mas cheguei a jogar. E quando é que começa o acesso do primeira divisão? Quando é que pisa na elite do futebol? A elite do futebol, na primeira divisão, o primeiro clube que eu joguei foi o Vila Nova em 2010, onde eu estreiei na primeira divisão com o título da primeira divisão, já campeão. E em 2011 também fui campeão pelo Vila Nova também. Vamos falar desse 2011. Você estava no Vila Nova e enfrentava o Tabajara que você veio jogar posterior. Isso. Como é que foi? O jogo da ida, né, que foi aqui no Campo da Barra, como é conhecido, para quem veio assistir não viu o jogo, né, porque o campo estava totalmente sem condições, era muita chuva, então o espetáculo foi totalmente prejudicado. Mas você considera justo? Justo. O futebol tem coisas que acontecem, né, e a gente tem que saber lidar com as situações que não está sob o nosso controle. E em 2014 você vinha jogando Tabajara? Sim. E como é que foi essa participação? Então, o Tabajara fez um projeto na época com o Pepeu, que eu fui convidado pelo Pepeu. A gente fez um projeto com o time. A gente iniciou a trajetória no campeonato mal, mas durante o campeonato a gente foi conseguindo equilibrar a equipe. Chegamos até o quadrangular final e de uma hora para outra a gente foi pego de surpresa com a pausa do campeonato, com um recurso contra o Tabajaras. Feito pela própria diretoria. Feito por algum time ou alguém por fora daquilo ali, e nesse momento a gente encerrou a nossa participação no campeonato. Se sentiu injustiçado naquela época? Sim, até hoje a gente se sente injustiçado porque a gente estava preparado para disputar aquele quadrangular final e chegar à final e ser campeão em 2014. E uma coisa que é obscura, porque até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu E quem mandou fazer. Daí você passou por mais clubes? Daí depois eu joguei pelo Unidos, joguei pelo Camarões também em 2013, que a gente foi vice-campeão da primeira divisão. Aí fiquei um tempo sem jogar bola, aí voltei a jogar pelo Penharol, e eu tive o acesso para o Penharol, que infelizmente a gente perdeu o título, mas a gente subiu para a primeira divisão. Né? E aí eu parei também com o futebol de novo, e aí quando eu voltei a jogar, eu voltei num projeto com o Itacolomi, que hoje é o Aturim, e a gente foi campeão da segunda divisão, e ali eu encerrei campeão da primeira e da segunda. Isso. E ali eu encerrei minha carreira no futebol. Aí, por aqui, as pessoas que ainda não sabem, entra o Chula Luiz. Quando é que começa essa nova fase do Chula? Começa a primeira mutação do Chula, né? Árbitro. Essa fase começou bem depois que eu acabei de ser campeão com o Itacolomi. Eu resolvi que eu não queria jogar bola mais, apesar de que eu precisava praticar algum esporte. E aí surgiu a oportunidade o Pepino lá do Morro, lá que todo mundo conhece ele aí, me chamou para fazer um jogo lá, eu apitei, e a galera que estava lá gostou da forma que eu apitei, e eu também gostei de ter apitado. E eu sou um cara que eu tenho um foco, né? Tudo que eu quero fazer, eu tenho que entregar o melhor. O Chula era muito explosivo. Jogou comigo, eu sei que você nunca foi violento, mas nunca levou desaforo para casa. O árbitro é ao contrário, tem que apagar fogo. Como é que o árbitro concilia essa diferença de temperamento do jogador pro árbitro?
Então, no início para mim foi bem difícil, porque eu não estava conseguindo separar as coisas, até pelo meu temperamento antigo de eu ser uma pessoa muito explosiva. Eu tive muitos problemas com a arbitragem no início, quando eu comecei a apitar jogo, e fiquei envolvido em várias polêmicas, mas o passar do tempo, até que eu fui para a Federação Mineira para me formar também, eu fui vendo que as coisas não poderiam ser tratadas daquele jeito. Eu tinha outra forma de resolver as coisas. Vamos para a terceira fase da mutação, que está ligado também à arbitragem, porque você não vai deixar de ser árbitro por causa disso. Entra a maratona. Onde é que entra o maratonista? Ah, isso foi uma loucura. O objetivo da corrida, para mim, começou quando eu fui para a Federação Mineira, porque eu tinha que passar no teste físico para me formar como árbitro. Mas quando eu cheguei na Federação Mineira, eu estava quase com 3 dígitos na balança. Então eu sabia que era impossível passar no teste físico. E aí eu tive que começar a correr para ir perdendo peso, para ganhar velocidade. E nesse meio eu vi que a corrida era uma coisa que eu gostava de fazer. Como é que um atleta que era tão explosivo vira um maratonista, que é algo que tem que ser tão, como que eu posso dizer, tão pragmático, né? Tem que saber exatamente dosar o tempo, a arrancada. Como é que dá para conciliar essas duas coisas aí? A corrida, ela ensina a gente tudo. Corrida... Pragmático, mas eu errei a palavra disso, eu estou corrigindo. Tão programado, né? Isso. A arrancada é de um jeito, o meio da corrida é não outro. Pode queimar a largada, né? Não pode queimar a largada. Exatamente. Só explicando. A corrida, ela modificou minha vida. E no meio da corrida, você tem a corrida ensina você a ter foco, a mente. A corrida é um esporte que acalma